Queridos, estamos começando mais um programa da Missão com Famílias, programa que tem sido uma bênção para nossas vidas, para suas vidas. E Deus tem falado grandemente aos nossos corações através dos testemunhos, da palavra, dos cultos, conferências, palestras. Deus tem falado de diversas formas. E hoje nós temos uma palavra de Deus aos nossos corações que está em Romanos, capítulo 13, verso 10. Diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A gente lê esse texto e lembra que a Bíblia diz que Deus é amor, a essência de Deus é o amor. Quando Jesus foi perguntado sobre os mandamentos, sobre os 10 mandamentos, perguntando qual seria deles o maior, Jesus falou que disse que os 10 mandamentos se resumia em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, está o fundamento do cristianismo de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós fizermos isso, nós não pecaremos, porque nós não vamos desejar o mal das pessoas, nós não vamos querer que o nosso próximo se dê mal. Pelo contrário, se nós amarmos, nós vamos querer sempre o bem. Então, nós precisamos cuidar, fazer o bem, cuidar do próximo, não é? Porque a fé sem obra é morta, a Bíblia fala. Então, não adianta termos muita fé, nós crermos em Deus e não amarmos o próximo, não termos atitudes de amor ao próximo, de cuidar, de entregar uma cesta básica, de ajudar na construção de uma casa, de um necessitado, de ajudar de alguma forma os pequeninos do Senhor. A Bíblia diz que se nós dermos um copo com água a um de seus pequeninos, é como se fosse a ele. Então se envolva na obra do Senhor, faça alguma coisa em prol dos pequeninos dele. Tenha uma atitude de ajudar, de estar envolvido na obra do Senhor, de contribuir, de orar, de amar o próximo, de fazer alguma coisa que esteja ao seu alcance, ao nosso alcance a fazer, tá bem? Então que esta palavra fique no nosso coração, o amor de Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então que fique no seu coração, que você possa despertar para fazer a obra de Deus, de fazer alguma coisa em prol dos seus pequeninos. Queridos, nós temos um convite a fazer para você, para que você esteja conosco no culto da família, que acontece todas as sextas-feiras, na Assembleia de Deus, Templo Central, às 19h30. Pode levar seu filho criança, adolescente. Nós temos lá um culto para criança, nós temos um culto para adolescentes e um culto para a sua família, para os adultos. Então esteja conosco ali ou visite um de nossos templos da Assembleia de Deus mais próximo da sua casa. Agora assista as imagens do nosso culto da família que acontece todas as sextas-feiras no Templo Central. Assista as imagens.
Queridos, então nós estamos aqui com um testemunho especial hoje no programa da Missão com Famílias. Está conosco aqui o Gerson e a Jaqueline. Gerson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar testemunhando aqui no programa. Eu agradeço, pastor, o convite. É uma honra estar aqui com o senhor. Jaqueline, muito obrigado por estar aqui também conosco. Obrigada pelo convite, né? E estar podendo compartilhar nossa história de vida e podendo ajudar muitas famílias com o nosso testemunho. Eu que agradeço. Amém, glória a Deus. Mas assim, você que nos assiste aí deve estar perguntando quem é Gerson, quem é Jaqueline, né? Gerson e Jaqueline são bênçãos de Deus para nossas vidas, são membros ali do Templo Central da Assembleia de Deus e eles vão contar um pouquinho da história deles. Não vamos antecipar nada aqui, mas eu quero que o Gerson fale um pouco da vida dele, da sua vida, tá, Gerson? Fala um pouquinho da tua criação, onde você nasceu, como é que foi. Amém, pastor. Eu nasci mesmo aqui em Belém, né? Sou fruto, né, daqui mesmo da cidade, e a minha família é uma família católica, né, muito católica. A minha infância, eu nasci pelo telégrafo, foi brincar tranquilo, nunca. Depois a minha adolescência, nunca fui de beber, fumar. Eu gostava de sair com os amigos, tinha muitos amigos, ia pra festa, mas não fazia nada disso, né. E a base toda mesmo é católica, apesar da minha família ser daqui, né. E eu acho que é isso, né? Tá bem. Jaqueline, então me fale um pouco de você também. Como é que foi a sua origem aí? Veio da Igreja Católica também? Como é que foi? Não. Eu sou aqui de Belém, né? Minha família toda é de Belém. Eu fui criada com os meus avós, e minha mãe e meus tios. Então, desde pequena, minha família sempre foi evangélica. Então, eu já fui criada em berço evangélica. Desde pequenininha, sempre frequentei e a Assembleia de Deus também, né? Participou de EBF? Tudo, EBF. Participei dos adolescentes, participava de coral, peça, coreografia, tudo eu participava lá na minha igreja. Então, desde pequenininha, eu sempre gostei muito, né, de frequentar a igreja, sempre estar ativa na igreja. Que bênção, né? E Gerson, então fala pra gente como é que vocês se conheceram, que ela ia pra igreja e estou andando pelas festas, como é que vocês se encontraram? É complicado, é engraçado, as pessoas não acreditam muito no nosso como eles se conheceram. Por que parece que conhecemos pela internet? Pela internet? Tu é o cara da internet, né? Tu vai falar daqui a pouco como é que tu trabalha essa questão de internet. Pela internet, foi pelo chat do Blá, muito antigo, era um chat que era só por SMS. A gente se conheceu, na verdade, a gente conversou e ela ficou com o meu número guardado há 1 ano, né? Aí ela me ligou, né? Num dia do nada ela viu o número e me ligou. Aí nós conversamos durante 3 meses, né? Aí eu comecei a conversar. Porque eu penso assim, pastor, se não fosse pela internet, acho que a gente nunca ia se encontrar, porque nossos caminhos são totalmente diferentes, né? Eu creio que desde lá eu já fui preparando o nosso encontro. Sim. Aí marcamos o encontro, né? Eu fui conversando e de lá, em 2006 nós ficamos e não largamos mais, né? Nos conhecemos, ficamos, namoramos, né? Noivamos, casamos, estamos aqui até hoje. Como foi isso, Jaqueline? Você, com 1 ano, com o número guardado ali, de repente mandar uma mensagem, o que foi que te motivou? Pois é, né? Eu acho que foi Deus mesmo que mandou. Eu tava do nada na casa da minha avó. E aí eu falei assim, minha irmã, eu vou ligar aqui, vou ver, queria falar com alguém, eu vou pegar esse telefone aqui, foi logo do Gerson. E eu liguei para ele, depois a gente começou a conversar durante 3 meses. E aí eu fui conhecendo ele primeiro, a gente foi se conhecendo por telefone. E depois a gente resolveu marcar um encontro para se encontrar. E desde daí a gente começou a namorar. Ele já me levou para conhecer a família dele. Aí depois eu já levei ele para conhecer a minha avó, meu avô. Aí logo de início ele não gostou muito, né? Não é da igreja, que sempre eles foram da igreja, né? E aí não gostaram muito do Gerson. Mas depois ele foi mostrando a pessoa que ele é pro meu avô. Ele foi mostrando que ele gostava muito de mim, sempre atencioso, sempre cuidadoso comigo. E a minha avó também foi vendo. E aí foi que depois o meu avô aceitou o namoro. E aí ele começou a frequentar lá em casa, e até a gente... Mas, Jaqueline, como é que foi isso? Você estava certa na igreja e tudo, aí de repente o Gerson chega e já te leva, tira da igreja, como é que foi isso? Eu estava na igreja, né, e aí eu conheci ele, como ele não era
evangélico, ele acabou me afastando um pouco da igreja, né? Porque eu achava que como eu estava com uma pessoa que não era da igreja, então para mim eu já estava, isso daí acho que é errado, é pecado. E aí eu comecei a não mais frequentar a igreja. E aí eu larguei de ir para a igreja, fiquei só assim, né? Mas nunca fui de festa, nunca me joguei no mundão, né? Graças a Deus nisso eu fui sempre temente a Deus nesse ponto. E eu só deixei de frequentar. Não senti mais aquele desejo, né, de frequentar a igreja. E aí a gente ficou namorando, acho que uns 7 anos eu fiquei afastada da igreja, 7 anos. E foi através do ECC que ali eu me reencontrei novamente com Cristo, onde ele realmente fez a mudança em mim, fez a mudança no meu esposo. E agora a gente vai andar junto. Eu disse, agora sim a gente está juntos, completo, né, com Cristo no nosso casamento. E aí a gente começou a andar na igreja, a partir desse momento que a gente resolveu aceitar o convite do ECC. Que até então, quando eu recebi o convite, a gente nem sabia o que era ECC, porque a gente eu não sabia disso, né? Nunca ouvi falar no ECC. E foi quando a pessoa disse para mim, olha, vocês vão pro ECC? Aí eu fiquei assim, ela viu que eu fiquei na dúvida, ela falou, olha, eu já paguei o ingresso de vocês, já tá pago. Eu disse, é mesmo? Eu não sabia que ela tinha efetuado o pagamento. Eu falei pro Gerson, a gente tem que ir pro ECC, porque ela falou que ela teve que pagar o nosso ingresso, ela pagou, então ela teve um gasto, então a gente tem que ir. Aí foi que a gente resolveu ir, porque eu acho que a gente não ia. Quem foi que convidou vocês? Foi a Priscila, o pastor Jadiel com a Priscila, que eu conheci, eu me congregava junto com ela na igreja, né, onde a gente se congregava lá no bairro do Castanheira, e aí a gente se encontrou. Um dia eu fui fazer uma entrevista na empresa onde ela trabalhava, e a gente se encontrou, e aí ela disse, Jaque, e tudo mais, eu disse, eu tô atrás, eu tinha acabado de me formar, né, me formei em contabilidade, eu tava com o meu CRC, e ela disse, poxa, tu tá precisando de emprego, a gente tem uma vaga aqui, ela me indicou para essa vaga e eu comecei a trabalhar junto com ela. E foi aí que surgiu o convite do ECC. Então a bênção tinha que ser completa, né? Não só arrumar o trabalho, mas ter um encontro com Jesus. Mas, Gerson, então, tu foste para o encontro, e aí como é que foi essa questão da decisão lá no encontro? Foi um convite especial e tu aceitou e já foi? Foi muito interessante, porque quando ela convidou o ECC, eu pensava que era final de semana romântico, alguma coisa assim. Não ligamos muito. Só que quando eu cheguei lá, aí eu vi aqui, todo aquele carinho, né? As palestras me tocaram muito, né? Quando foi a questão aquela palestra do pai, né? Que eu tinha problemas com meu pai, né? E aquilo foi me derretendo. Né? Quando fizeram o convite, eu não pensei 2 vezes, né? Fui, aceitei, e desde lá, graças a Deus, foi uma coisa que eu agradeço muito, assim, um encontro de casais. Por isso que quando tenho, me dedico para ajudar. Porque dali do encontro só foi bênção, né? A gente já foi para a célula, aí depois já encontrei pessoas maravilhosas, né? O pastor Moisés e Cleide já foram caminhando com a gente, né? E já fizemos Casado para Sempre logo em seguida. Depois fizemos Veredas, aí depois fizemos Encontro com Deus, né? Aí fizemos com vocês também, com o Senhor, aquele treinamento de líderes, junto com o pastor. Então tudo só foi o crescimento e conhecendo pessoas. E eu fui mais me encantando, né? Conhecendo mesmo realmente o significado, né? De andar com Cristo. E de lá para cá, de 2017, a gente não parei mais, graças a Deus. Só vem crescendo o nosso ministério, né? A nossa célula. Glória a Deus, né? Mas, Jaqueline, então, depois que casaram, e aí veio a neném, foi? A filhinha, o bebê, como é que foi? Depois de 7 anos de casado, né, teve a surpresa, algo que a gente não esperava, não estava nos nossos planos, sendo que quando eu comecei, né, a passar mal, eu nem passava pela minha cabeça, né, que já era um fruto, né, que estava no meu ventre, e foi uma surpresa imensa. E graças a Deus, né, hoje a Gabriele também, ela está nascendo num fruto, né, de um casamento, de uma aliança, onde ela também está nascendo desde pequenininha em berço evangélico. A gente sempre costuma levar elas para a escola bíblica, né? A gente leva ela participa agora do Natal, então a gente sempre quer estar envolvendo ela na igreja.
E o Gerson também, a gente já levava uma outra sobrinha nossa, antes da Gabriele, a Guinela, a gente sempre levou ela desde pequenininha também, né, Gerson? Que nós falamos que era nosso primeiro fruto, a Guinela. E quando a gente começou na célula, nós não tínhamos carro. Então nós levávamos ela, né, de ônibus, nós três, ela tinha 3 anos. E hoje a Guinela, você sempre vem na igreja com 3 crianças, 2 são nossa sobrinha e uma são nossa filha. E a Guinela, ela sempre ia para a célula. Hoje a Guinela já aceitou Jesus na igreja, ela chamaram até ela para participar do programa Criança com Cristo, já gravou. Então eu digo que ela é o nosso primeiro fruto, porque a primeira alma que nós ganhamos foi ela. E foi desse caminhar, né? Que tudo isso tem acontecido. E Jaqueline, então, quando tu tiveste a neném, tu tiveste dificuldade, né, com o trabalho, porque tu estava trabalhando, como é que foi isso aí? Sim, sim. Desde muito tempo, o filho, né, era o último plano que a gente tinha. Porque eu sempre tinha muita vontade de cuidar da minha filha. No dia que eu tiver um filho, eu quero ter tempo para cuidar, para ver os primeiros passinhos, o primeiro dentinho. Então, eu tinha muito essa preocupação. E quando eu engravidei, eu estava trabalhando, né, no laboratório, e eu ficava super preocupada, e agora? E a minha mãe ficou 6 meses comigo no meu resguardo, cuidando de mim, da Gabriele, só que eu chorava muito, porque eu tinha que voltar para o trabalho, né, e eu falava, Senhor, e agora? Porque a minha mãe não vai poder mais ficar com a minha filha, a minha irmã também vai ter neném, ela vai ter que ficar lá com a minha irmã, eu vou ter que voltar para o trabalho, como é que vai ficar, Senhor? E agora? E eu não tinha ninguém para deixar, né, minha filha de confiança. E eu comecei a pedir para Deus, Senhor, manda alguém para ficar com a minha filha, alguém que eu possa confiar. E aí, quando eu voltei de licença maternidade, eu até comentei com o Gerson, eu não sei se eu ainda vou continuar lá no trabalho. E aí, quando eu voltei, eu fui desligada, né, do trabalho. E logo naquele momento eu imaginava que isso ia ser uma coisa ruim, porque eu ia estar com o bebê pequeno, ia mexer com o nosso financeiro também, né? Só que depois eu vim perceber que isso não foi a melhor coisa, porque foi o que eu pedi para Deus. Eu não pedi alguém para ficar, para cuidar da minha filha, e quem melhor do que eu, a própria mãe, para cuidar dela, né? Então, Deus providenciou tudo. Ele providenciou o tempo, né, para me cuidar dela, e através de conhecidos, porque eu nunca divulgo o meu trabalho, né? Como eu sou contadora, eu nunca cheguei a divulgar. Isso é verdade, porque eu não faço, eu não divulgo, é muito difícil. Então, quando eu faço um serviço para algum cliente, ele já vai indicando para outros, e assim, aí agora, hoje eu tenho a minha cartela de cliente através de indicação, e Deus, ele fez tudo isso. Ele foi me dando os clientes, hoje eu trabalho em casa, cuido da minha filha, tenho tempo, né, para servir a Deus, o meu tempo é bem flexível. Então foi tudo da forma que Deus planejou, e hoje eu dou graças a Deus porque foi do jeito dele e ele planejou tudo para mim, e foi a melhor coisa que aconteceu, porque hoje eu tenho todo o passo da minha filha, desde a escola, frequento tudo dela, não só eu, como o meu esposo também, graças a Deus o trabalho dele também é flexível, então ele participa junto comigo, a gente sempre está presente em tudo da vida dela, em tudo. Isso é muito bom. Isso é muito bom, realmente, a mãe cuidar dos filhos, né? Trabalhando em casa, em home office. Então é bênção de Deus mesmo, né? Deus abriu essa porta aí e graças a Deus por isso, né? E aí, Jéssica, como é que a Zara, então, com uma contadora, ela cuida de tudo aí, das contas, paga tudo, tu não paga nada? Graças a Deus, pastor, mas assim, desde o namoro, né, a gente sempre foi muito unido, eu e a Jaqueline, a questão financeira, né? A gente nunca escondeu nada um do outro. Eu acho que isso vem nos fortalecendo muito, né? Não existe lá em casa meu dinheiro, o dinheiro dela. Tudo é o nosso dinheiro. Então, ela tem as minhas senhas, meus cartões, aplicativo, então tudo assim. Eu não fico despreocupado. Eu só entrego para ela, né? No caso, quando cai meu salário, ela já vai lá, já vai pagando tudo. Só vou vendo, né? Como foi, Pix enviado. Mas, graças a Deus, nunca faltou, tá tudo organizado, não tem nenhuma conta atrasada. Eu acho que isso é um dos pilares fortes do nosso casamento, a confiança, né? Não só do lado financeiro, mas sempre a segurança. É assim, uma coisa também, que tudo que a gente faz, a gente conversa muito antes de fazer. Né? Desde o namoro, a gente sempre foi isso. Quando a gente começou a nos congregar na igreja, a gente já veio trabalhar com casais, a gente veio aprendendo que realmente isso é o certo, só fortalecemos, né? Isso nos ajuda muito até hoje. Glória a Deus, né? Isso é muito bom, Jaqueline, isso é muito bom mesmo,
porque a maioria dos casais não são assim, não faz isso. Então, juntar o recurso, trabalhar de uma forma em unidade, é muito bom. Traz um resultado excelente. Você que é contadora sabe disso, né? Cada um trabalhar de forma separada, não é a mesma coisa de você juntar, economizar, pagar as contas e aí separando uma poupança, algum valor para aplicações, né? Então, parabéns, vocês são um casal novo, mas já tem uma ideia excelente de trabalhar, né, como tu falaste, desde quando namoravam ainda, né? Então, parabéns por essa atitude, porque essa atitude vai fazer com que vocês cresçam mais e mais ainda, né, a cada dia, na questão financeira e no fortalecimento realmente do casamento, né? Mas tu falaste no começo que tu conheceu a Jaqueline, né, pelas facilidades aí da informática, internet, e você é o cara da internet ainda também, né? Então você tem uma página na internet, me fala um pouco disso aí, desse trabalho evangelístico que tu faz. É assim, pastor, como eu falei, né, desde novo eu sempre gostei de tecnologia, né? Aí eu fiz faculdade, né, processamento de dados pelo Cesupa, e sempre gostei dessa área. E eu, na pandemia, né, ficamos em casa, e a Boas Novas, a gente assistia muito culto da Boas Novas, e o pastor Felipe sempre estava ali colocando, né, pra gente se reinventar nessa pandemia. Era uma coisa que eu sempre tinha vontade, só que com o dia a dia eu nunca tinha parado. Como eu fiquei em casa, né, eu ficamos parados lá 6 meses, não foi? Só em casa mesmo, e a gente ficou, aí veio a ideia, né, aí qual é o nome? Veio Milagre Digital, né? E eu comecei a colocar umas mensagens, fazer só a mesma imagem, né? Comecei a fazer imagem. E eu comecei a ver o resultado, as pessoas curtindo, seguindo. Aí eu comecei a botar vídeos. E quando eu vi, já estava com 1.000 seguidores, 2.000, 5.000. Aí hoje nós somos 23 mil, vou fazer 2 anos, né? 23 mil seguidores no Instagram, né? Temos Facebook e o TikTok, já estamos com 40 mil. E assim, o que eu fico mais feliz é o retorno das pessoas mandando mensagem. Porque, como eu falei, não tem minha foto. As pessoas perguntam o que eu sou, se eu sou pastor, se eu sou diácono, o que eu sou, se eu sou homem, se eu sou mulher. Aí alguns eu falo, né? Que eu moro em Belém do Pará, sou da Assembleia de Deus. E impressionante que teve um dia, era um sábado, eu botei uma mensagem sobre esperança. Um jovem, ele morava no Morro do Rio de Janeiro. Ele viu essa mensagem e me mandou uma mensagem chorando. E falou que ia fazer uma besteira na vida dele. E na hora eu comecei a conversar com ele. Ele falou que tinha perdido tudo, o mundo do crime. E ali eu conversei com ele, ele se reconciliou, virou meu amigo, a gente vinha conversando, através de uma mensagem só. É por isso que é importante, a importância de a gente usar, como sempre falam, usar o que tu tem nas músicas, que tu sabe para evangelizar. E hoje tem dado fruto. Glória a Deus. Que bom, continua, Gerson, fazendo esse trabalho aí pela internet, sendo um evangelista digital, né? Mandando tuas mensagens, e certamente esse canal aí vai chegar em muitas vidas, né? Vai alcançar muitas vidas para Jesus de forma digital, né? Mas vai chegar na vida das pessoas. E a Jaqueline, quando tu fica contando assim, ela fica sorrindo ali, porque ela é uma alma que alcançou para o reino de Deus também, né? Ela te ganhou, evangelizou, casou, e quando ela vê e ouve você falando, né? Sendo um evangelista, é muita alegria, né, Jaqueline? Tu vê teu marido assim evangelizando, trabalhando na obra hoje, não é isso? É verdade, quando ele chegou na célula, ele era todo tímido, até hoje os irmãos falam, né? Ele chegou caladinho na célula e hoje eu vejo ele assim, né? Falando de Deus, eu vejo que ele tem aquela vontade, né? De falar de Deus, ele tem aquela vontade de pregar o evangelho. E o crescimento dele durante esses 5 anos foi maravilhoso, que Deus tem feito, né? Na vida dele, através da igreja, através da célula também, do ICC. Então ele só vem crescendo nessa jornada, e ele tem muito mais para crescer, né? Então foi bênção de Deus, né, que aconteceu nele, que ele era muito tímido mesmo, não tinha muita vergonha de falar em público, e hoje ele já está profissional aí. É isso aí, né, Jéssica? Então o trabalho na obra, liderar uma célula, vai mudando muito a vida da gente, né? Certeza, é que eu falo assim, eis-me aqui, né, pastor, dá para fazer a missão com a família, porque lá de quando eu entrei, você reparou, sempre quando me chamam, eu sempre, não, tudo bem, tudo que me convida eu participo, já, no caso na Assembleia já participei de cantata, já participei da Páscoa, não foi? Teatro, sociodrama, eu lembro que logo quando eu aceitei, a pastora Nira falou assim pra gente, lá no culto, lá no auditório 1, olha, vocês vão ser do sociodrama,
Eu nem sabia o que era seu sobrenome. Aí, tá, procura o pastor Peniche e Natie. A gente foi. E a gente ficou lá, né? E graças a Deus. E de lá, já, SCC também, já, esse ano chamaram a gente, o irmão Márcio convidou, olha, vamos para a coreografia. Já estamos dançando. Então, tudo isso. E foi a mesma coisa da célula, porque quando a gente chegou na célula, os líderes saíram e nós assumimos, né? E desde lá nós continuamos. E assim, é muito gratificante, porque nós moramos em Ananindeua. E a nossa célula é na Marambaia. Porque quando a gente foi a gente morava aqui no Souza. Aí nós recebemos a nossa casa, né? Em Ananindeua, e fomos para lá, só que a gente não saímos de lá. E as pessoas às vezes falam, para mim, né? Da minha família, tu vem de lá toda quinta-feira, gasta combustível, gasta com lanche. Mas, pastor, quando a gente chega lá na célula, vê assim, a família nos recebendo de braços abertos, não tem preço. E as vidas que estão sendo cuidadas ali, né? Já ganhamos almas ali naquela célula, não tem preço. Então, Deus só tem abençoado, porque Deus, a palavra de Deus diz, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E a nossa vida está sendo isso. Tanto financeiramente, paz na nossa casa nós temos, a nossa filha é bênção, as pessoas, a minha família, meus pais, que não aceitavam, a minha mãe brigava assim comigo, só vive na igreja, meu pai, só quer saber de Bíblia, né? E isso me machucava muito, mas hoje eles entendem, né? Que realmente eu tive uma mudança real, né? E para mim isso é uma satisfação, poder falar do amor de Deus no meu trabalho, onde eu chego. E a nossa célula é bênção, é uma bênção. Aquela família que hoje nós fazem parte da nossa família também. Glória a Deus. E é um caminho que eu não quero mais sair. Glória a Deus. Muito obrigado, tá, pela participação de vocês aqui no programa da Missão com Família, pelo belíssimo testemunho. Continue, Gerson, fazendo a obra, evangelizando pela internet, na frente da célula, continue ganhando alma. Jaqueline, continue incentivando seu marido, junto com ele, sendo essa auxiliadora, essa esposa que está sempre ao lado do seu marido. Então a gente fica muito feliz. Como pastor lá na igreja, a gente acompanha vocês e realmente a gente fica muito feliz de ver o engajamento de vocês ali na obra, nos desafios. E realmente é do jeito que falaste. A gente chama, né? E vocês vêm sem saber o que é, e vêm e comparece e trabalha. Já apresentaram em cantata de Natal, em várias coisas. Então, continuem fazendo, que vai ser bênção para vocês e para nós e para a igreja e para muitas almas e vidas que estão nos assistindo hoje. Através do testemunho de vocês, estão se convertendo, vão se converter, em nome de Jesus, tá bem? Muito obrigado. Amém. Querido, você que está nos assistindo, que viu esse belíssimo testemunho desse casal, do que Deus fez através da vida deles, né? Resgatando, trazendo de volta ao convívio com o Senhor, na igreja, né? Hoje trabalhando, estando ombreado conosco na Missão com Família, sendo líderes de célula, estando à frente de vários serviços na obra de Deus. Você também pode se engajar e pode fazer parte disso. Eu quero orar por você, para que Deus te dê ânimo, te dê alegria, e que você volte à casa do Senhor e continue a trabalhar na obra de Deus, tá bem? Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos, meu Deus, e agradecemos pela vida do Gerson, da Jaqueline. Deus continua abençoando, transformando as suas vidas, ó Pai, ajudando, dando condição para que eles possam continuar fazendo a Tua obra. Meu Deus, oramos por este homem, por esta mulher, que assistiu, Senhor, este programa, Pai, e quer também uma família abençoada, quer uma família próspera. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito vá até ela neste momento, que ela sinta a Tua presença, Senhor, que ela possa, Senhor, entregar sua vida a Ti, meu Pai. Ó Deus amado, que o Senhor escreva o Seu nome no livro da vida, meu Deus. Pai, que a vida dela possa ser transformada para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe, querido, você, receba esta oração e até o próximo programa.